Olá pessoal, hoje iniciamos a nossa sexta aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um indicador muito importante que ajuda a gente a elaborar estratégias mais eficazes no nosso plano de mídia, o GRP. Fica tranquilo, a gente vai calcular ele, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é um indicador que já vai dar uma noção para você de qual mídia selecionar e qual estratégia escolher. Então, vamos embora! Bom, pessoal, você já se perguntou como os veículos medem aí a sua audiência, as audiências dos programas? Você acha que isso é balela ou não? Pois é, tem um jeito de medir isso e a gente vai conversar sobre isso. E também como calcular o orçamento da mídia, especificamente aí na TV, para atingir o objetivo dessa campanha. Quem nos ajuda a fazer isso é o Ibope, tá? Ele mede a audiência dos programas, nos informa enquanto profissionais da área, daí em diante a gente pode estabelecer estratégias de marketing para isso. Vamos entender, pessoal, o Gross Rating Point, ou simplesmente GRP, vou usar mais a sigla que é mais fácil, meu inglês não é muito bom, é uma técnica desenvolvida para televisão, mas que também pode ser aplicada em outros meios aí. Segundo o dicionário brasileiro de mídia, o GRP significa os pontos brutos da audiência, tá? Ou audiência bruta acumulada, e aí a gente considera isso, o GRP, as somas da audiência em porcentagem. Fica tranquilo que eu vou explicar melhor. Essa técnica vai te ajudar a aferir aí a aferição dos resultados de alcance e frequência média, tá? De uma programação específica que você vai utilizar. Essa técnica promoveu aí a valorização dessa área de mídia, que passou a ter uma inteligência muito grande dentro das agências e ser vista como uma técnica muito séria para a nossa tomada de decisão. Antes da gente entrar nessa técnica, a gente precisa falar do People Meter. O que é o People Meter? Nada mais é do que uma nomenclatura de um equipamento que mede a audiência. Como que isso ocorre? O Ibope seleciona algumas casas, algumas específicas, uma amostra em um universo, tá? Lembrando aí de estatística, a amostra é uma parte da população de um universo que a gente pega e essa amostra reflete um comportamento médio desse universo, tá? Estatisticamente falando. Então o Ibope disponibiliza o DIP, que é um modelo utilizado pelo Ibope, que é um aparelhinho plugado nas TVs das residências. A partir desse trabalho, a gente sabe, a gente consegue mensurar quantos lares estão assistindo aquela programação e quantas pessoas estão assistindo determinado programa dentro da casa. Perfeito? Então, por exemplo, em uma dessas casas você pode ter uma pessoa assistindo a emissora A, e 3 pessoas assistindo a emissora B, e assim sucessivamente. Tudo isso é possível a gente entender durante cada horário. Então a gente tem uma dimensão do volume de audiência. É extremamente importante entender que audiência por si só não diz tudo. Por quê, pessoal? Basicamente, o que a gente precisa entender é que cada programação vai contar com um público-alvo específico, tá? Então, além de olhar os valores de audiência, é fundamental termos importância também que tipo de pessoa está assistindo aquele programa ou ouvindo aquele programa. Então o GRP nos ajuda nesse aspecto e o processo de mensuração da audiência é elementar para a gente compreender como funciona essa sistemática. E entender também os pontos que isso gera para o nosso plano de mídia, pensando aí no nosso alcance e na nossa frequência. Perfeito? Por hoje era isso. Na próxima aula a gente já começa a quantificar um pouquinho essa prosa. Então bora lá.